E hoje o Wall Street Journal voltou a falar sobre o caso Felipe Martins. Quem escreveu sobre o assunto foi a jornalista Mary O'Grady, que acompanha de perto essa história. Consta, você pode dizer aí o que está mais ou menos nessa matéria da Mary O'Grady? Lacombe, a essência da matéria dela é dizer que houve uma fraude, ou seja, não é um erro, e que é uma fraude gravíssima, porque se foi cometida por um país estrangeiro, com a participação de provavelmente alguém infiltrado e que traiu, né, a confiança da nação dentro do próprio CBD, significa que amanhã um grupo terrorista, uma nação hostil pode fazer o mesmo. Então é a lembrança da gravidade dessa denúncia. Né? É uma reportagem de peso, o Wall Street Journal tem bastante influência, Mary O'Grady é do board editorial do jornal, é uma especialista em América Latina, né? E ela tem acompanhado o Brasil. Ela me mandou essa reportagem hoje mais cedo. Então, veja, eu não quero entrar na treta da semana aqui, isso não me interessa, né? Mas está claro que houve fraude. E está claro que isso tem um potencial devastador para algumas eventuais autoridades brasileiras, muito maior do que qualquer outra coisa. Muito maior. Porque isso envolve justamente algo que não dá para abafar, que não dá para resolver em casa, no jeitinho Gilmar Mendes de ser. Né? Isso envolve uma fraude no registro de entrada de um cidadão nos Estados Unidos. O país talvez mais neurótico com terrorismo e tudo mais, por razões óbvias. Aqui nos Estados Unidos, não adianta, não tem atropelo, não tem caneta autoritária, eu quero amanhã, eu quero semana que vem, não existe nada disso aqui. Se alguém errou, se houve, como sugere o editorial do Wall Street Journal hoje, perguntando se o Brasil entrou no sistema de imigração, se o Brasil penetrou no sistema de imigração dos Estados Unidos. Essa é a pergunta do título do Wall Street Journal. O ponto agora, nessa história toda aqui nos Estados Unidos, é esse. O CBP entregou os registros, limpou o nome do Felipe Martins, disse que houve ali uma inserção fraudulenta de um I-94 falso, inclusive na carta oficial do CBP, eles usam essa expressão, false entry, ou seja, uma entrada falsa, e agora eles ocultam os nomes dos funcionários envolvidos. O CBP já tentou acabar com esse assunto, dizendo para o juiz que está cuidando desse caso e a defesa do Felipe Martins. Mas veja, nós já tiramos o I-94 fraudulento do sistema. Tá tudo bem, vamos encerrar esse caso, porque não tem mais o nome dele lá. E o juiz do caso disse, não, nós não vamos encerrar o caso, porque nós agora temos que investigar quem colocou, quem inseriu o nome Felipe Martins no sistema e causou esse dano todo para o Felipe. Para fechar, Lacombe, são muitas vertentes esse caso. Nós poderíamos fazer um programa inteiro sobre isso. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer: travel history não é I-94. O I-94 só acontece quando a pessoa entra fisicamente nos Estados Unidos, no porto de entrada, e apresenta o passaporte. Não tem como gerar um I-94 se a pessoa não entrar fisicamente nos Estados Unidos. E a outra coisa, a suposta viagem de dezembro de 2022, se de fato houvesse um manifesto de voo do governo Bolsonaro, isso não é suficiente para gerar um I-94, já que o Felipe não entrou nos Estados Unidos. E outra, o nome do Felipe, com o visto errado e o passaporte errado, só entrou no sistema em abril de 2024, quase 2 anos depois da suposta viagem. Não tem erro nenhum aqui, Lacombe. A hipótese de erro ela não existe, não deve ser considerada, né? O caminho é entender quem foram as pessoas que fizeram os registros e investigar essas pessoas, né? A mando de quem, né? Por que fizeram isso, com que intuito, com que motivação. É isso que a gente está aguardando ansiosamente. Pois é, Marcília. Bom, a gente está aguardando a conclusão das investigações, mas de qualquer maneira, o Alexandre de Moraes teve em mãos uma série de provas de que o Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. O Felipe apresentou de tudo, de passagem aérea, doméstica, né, deslocamento dentro do Brasil, Uber, iFood, tudo comprovando, celular, tudo, né, comprovava que ele estava nesse período no Brasil, que ele não deixou o Brasil. E mesmo assim manteve o Felipe Martins por 6 meses na prisão, sendo 10 dias numa solitária, sem ver a luz do sol. Tem como justificar algo assim? O que a gente pode esperar? Porque a gente fica ansioso também por uma punição ao Alexandre de Moraes, por que não?
Agora o CBP oficializou, mas essa notícia, que ele não entrou nos Estados Unidos, era algo que ninguém mais tinha dúvida. O que os Estados Unidos fizeram agora foi carimbar. Olha, não entrou, tá aqui o carimbo. Mas que isso não tinha acontecido, que essa entrada não tinha acontecido, era um fato notório, público, há muito tempo. Há bastante tempo. Então, no momento em que uma autoridade brasileira age de forma, vamos supor, apenas por exercício, de forma negligente, não de forma fraudulenta, se essa negligência ela é ignorada, se essa negligência ela se torna reiterada, se o absurdo da negligência que você cometeu é escancarado aos seus olhos e ainda assim você permanece insistindo naquilo, isso não é mais negligência. Então eu, Moraes, Polícia Federal, ajo de forma negligente e prendo uma pessoa erroneamente, os fatos do meu erro se escancaram na minha frente e eu permaneço insistindo nisso, não é mais negligência, é fraude. Então a prisão do Felipe Martins hoje é uma prisão fraudulenta, ilegal, completamente abusiva e absurda. A gente não está mais no terreno do político, a gente está no terreno do ilegal, a gente não está mais no terreno da possibilidade de que houve uma negligência por parte das autoridades, a gente está no terreno da fraude. A prisão do Felipe Martins no Brasil é uma prisão fraudulenta, porque baseado em uma notícia falsa de jornal, baseado em um documento que não é legal, não é juridicamente legal, e o mundo inteiro escancarando esse fato a essas autoridades e elas mantendo essa prisão há tanto tempo. Há tanto tempo. Isso me parece ser o ponto central. Vamos investigar a fraude lá fora, mas e a fraude aqui dentro? Essa fraude vai continuar sendo ignorada e agora o Moraes dá 5 dias para a Polícia Federal se explicar. A Polícia Federal não tem nada a explicar. Quem tem a explicar é o Moraes. O Moraes é que tem a explicar. Por que ele está mantendo essa prisão baseada em documentos que não são legais, baseado em notícia de jornal, que você não pode basear uma prisão em notícia de jornal nunca, ainda que a notícia seja verdadeira, isso não é um elemento para manter alguém preso, muito menos para arrancar a liberdade de alguém e manter essa liberdade arrancada da pessoa. Quer dizer, esse contexto, agora é que o Moraes vai intimar a Polícia Federal. O que a polícia tem com isso para prender? Ele precisou de uma notícia de jornal, bastava. Agora, para eventualmente avaliar se ele acertou ou não, ele intima a Polícia Federal, agora ele se preocupa em intimar as pessoas. Então esse me parece ser o ponto central. Vamos investigar lá fora, ótimo, é muito importante. Mas aqui dentro, quem devia estar sendo investigado era a Polícia Federal. Quem devia estar sendo investigado era o ministro Moraes. Essas pessoas que deviam estar sendo investigadas. E não simplesmente intimar um ou outro para, enfim, ver se acertaram. Repito, uma coisa é negligência. Outra coisa é os fatos da sua negligência serem escancarados diante dos seus olhos e você manter os fatos, manter a prisão, mesmo sabendo que aquilo está errado. Isso é fraude. Isso é uma prisão ilegal e fraudulenta e é exatamente o caso do Felipe Martins, promovido, sobretudo, pelo ministro Moraes. O perfil BFR Advogados está sempre com a gente aqui. Marcília escreve o seguinte: está na cara que o Moraes vai tentar passar a bola para a Polícia Federal, mas num país sério não teria como. Ele estaria naturalmente implicado também, diante das recusas todas, né, em libertar o Felipe Martins, mesmo diante de provas e mais provas de que ele não esteve nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Olá, Combi, tem um modus operandi no Moraes, né, que é mais ou menos o seguinte: ele finge que vive no mundo da Lua, ele toma a decisão que ele quer de acordo com a sua subjetividade e aí ele vai para o mundo da Lua e esquece do mundo real. E aí quando não dá mais para ficar no mundo da Lua, ele tenta passar a culpa para alguém. Isso acontece agora, ele está tentando passar a responsabilidade para a Polícia Federal, a responsabilidade foi dele. Ele assumiu quando prendeu o Felipe Martins, sem denúncia, inclusive ficou 6 meses, tantos meses preso sem denúncia nenhuma. Então ele assumiu isso no momento em que assim procedeu, sem qualquer cautela. Não tem como passar para a Polícia Federal, mas ele faz isso. Ele tenta passar para terceiros quando não dá mais para disfarçar o erro dele. Isso aconteceu também quando houve aquela denúncia de que ele teria participado ou promovido ou propiciado a tortura ao próprio Felipe Martins. Quando houve a denúncia de que ele teria ficado uma solitária e etc, isso o ministro Moraes também foi para o mundo da Lua e tentou ignorar o mundo real. Quando não deu mais, o que ele fez? Intimou o presídio. Então é sempre o outro que tem culpa, nunca ele. Ele vai lá e deixa a pessoa no presídio, ele vai lá e prende com base em notícia de jornal, com base em documentos que não são jurídicos, que não são legais, faz tudo de forma afoita, como a gente sabe, não é? Tudo de forma precipitada. Na hora que dá errado e não tem mais como esconder, ele sai intimando terceiros para tentar jogar a culpa para cima desses terceiros, se caso ele se houver a necessidade de alguém ser responsabilizado.